Chama-se No Compasso do Castelo, a exposição fotográfica que está patente ao público no Museu de Lamego, um evento da autoria do Arquivo da Imagem. Trata-se de um conjunto de fotografias reveladoras da história de um monumento centenário que, ao longo dos tempos, foi sofrendo diversas transformações. Este conjunto de 30 e poucas imagens dá-nos a conhecer um pouco da história de toda a zona do castelo, não só da Torre de Menage, da zona, portanto, da Praça de Armas, as célebres Torres Sineiras, a casa portanto, a primeira prisão que existiu em Lamego, uma outra igreja que existiu no perímetro também aqui do castelo, mas dá-nos uma visão, fundamentalmente dá-nos uma visão. E para mim foi uma das coisas que me motivou e que nos levou a fazer esta exposição, dá-nos uma visão de que aquilo que nós conhecemos hoje não é bem a realidade do castelo. Nós estamos a falar de um castelo que até há bem pouco tempo diziam que era do século XI, agora com as escavações já apareceu pela primeira vez uma anotação a dizer que o castelo, portanto, tem uma fundação do século X e pode até ter tido uma fundação anterior. Inclusive, fala-se de um hipotético castro aqui nesta zona, que é perfeitamente possível, uma vez que, olhando à geografia do terreno, que tenha existido realmente antes do castelo aqui esse castro. Para mim, o mais motivador desta exposição é podermos ver um conjunto de alterações ao longo de mais de um século, porque estamos a falar que a fotografia, aqui a mais antiga que temos em Lamego, será de 1870, 1880, e depois todo um conjunto de fotografias que vai passando todo o século, portanto, final do século XIX, início do século XX, até praticamente aos dias de hoje. Portanto, esse conjunto de fotografias é muito importante, não só pelo aquilo que ele representa ao vermos a imagem, mas também pelo conhecimento histórico que temos do próprio castelo. É possível depois também aos arqueólogos com estas imagens dar um conhecimento mais rigoroso, mais científico daquilo que na realidade passaram ao longo destes 10 séculos de história em toda esta área. Esta exposição congrega um conjunto de imagens, na sua maioria de autores desconhecidos, mas que são muito importantes pela informação visual que contêm relativamente à evolução da cidade e dos seus monumentos. A identificação de tudo quanto são fotografias antigas de qualquer cidade são sempre importantíssimas para o conhecimento dessa mesma cidade. São uma memória visual, obviamente que ao contrário de hoje, o tirar uma fotografia não era na altura algo tão corrente como é hoje e tão facilitada por motivos técnicos, e por isso todos estes registros fotográficos são preciosíssimos pela informação que contêm, visual, da evolução da cidade, dos seus edifícios, dos seus monumentos. São importantes em termos de memória da própria cidade, importante em termos de memória coletiva da própria comunidade, mas são também importantíssimos enquanto registro visual destes edifícios que nos cabe hoje manter, no que diz respeito aos monumentos, aos edifícios monumentais que temos que conservar, que recebemos das gerações anteriores, que temos que passar às gerações vindouras, e estes registros são importantíssimos porque toda e qualquer intervenção de restauro, de conservação, de manutenção ou de adaptação a novas funções de qualquer um destes edifícios precisa sempre de um estudo prévio, e estas fotografias são importantíssimas para percebermos como era o edifício originalmente, como foi a sua evolução, as suas várias fases construtivas, e assim poder-se planear de forma correta qualquer tipo de intervenção nova nestes espaços antigos e que se querem obviamente sempre vividos. Esta exposição mostra toda a vitalidade do Arquivo da Imagem de Lamego. As fotografias expostas permitem uma reflexão sobre o património cultural da cidade, mas também uma oportunidade de apreciar um conjunto de fotografias desconhecidas do grande público. A atividade fundamental do arquivo é, efetivamente, recolher, pesquisar, analisar um conjunto de imagens, não necessariamente imagens fotográficas ou de fotografia, outras imagens também. É um trabalho de sapa, digamos assim, é um trabalho demorado, é um trabalho que exige muito tempo e, como sabe, o Arquivo da Imagem é constituído por todos os elementos, tem outras profissões e, portanto, fazemos isto por carolice. Diz bem, o Arquivo da Imagem está vivo, a prova disso é realmente esta exposição,
Castelo. Esta parte é, digamos, a parte mais visível, aquela parte que transparece para o público, que nos dá muito prazer dar a conhecer, naturalmente, mas por trás disto, Humberto não imagina a quantidade de horas que está dos nossos membros do arquivo, dos nossos colaboradores. São realmente muitas horas de trabalho. Isto aqui é uma pequena fatia, não sei em termos percentuais, 1% do espólio que temos, talvez, e que neste momento precisávamos até de realmente uma sede. Para nós era importante uma sede do Arquivo da Imagem, que é o Arquivo da Imagem de Lamego, apesar de nós termos muita informação e muito material que não diga respeito só à cidade de Lamego, mas toda a área envolvente da cidade de Lamego, inclusive até a região norte e uma outra a nível nacional, e portanto uma sede para nós era realmente fundamental, era muito importante para nós podermos dar um trabalho de ainda mais qualidade às pessoas que visitam as exposições que nós proporcionamos, e isso para nós era muito importante, e para além de aumentar o número de sócios e de colaboradores em áreas técnicas, não é, que é necessário a quem faz este tipo de recolha de informação. Esta exposição, patente ao público até ao próximo dia 29 de setembro, exibe imagens reveladoras de uma história centenária que nos faz pensar que nem sempre os nossos monumentos, e no caso em apreço o Castelo de Lamego, foi como nós o conhecemos. Ele é o sucedâneo de um conjunto de transformações ao longo do tempo, umas impostas pelo homem, outras pela ação voraz do tempo.